Um homem de 23 anos desaparece em uma montanha de esqui. O caso fica extremamente misterioso quando nenhum sinal dele é encontrado com o passar do tempo. Até que 14 anos depois, a história tem uma reviravolta quando ele é encontrado. Só que onde ninguém imaginava que ele tivesse. E mais, o mistério depois disso aumentou por conta de como ele foi encontrado. Eu sou Thiago Santos e a família desse rapaz até hoje diz que a história não foi bem explicada e que pode ter mais coisa por trás. O nome do centro desse caso é Duncan Macpherson, um homem que no momento do desaparecimento, em agosto de 1989, estava com 23 anos de idade. Na infância dele não tem nada significativo pra gente citar aqui, a não ser o fato de ele gostar muito de jogar hóquei no gelo. Ele nasceu na cidade de Saskatoon, no Canadá, em fevereiro de 1966 e era filho da Linda e do Bob Macpherson. A infância dele foi normal, a única coisa então importante é que ele jogava hóquei, e isso se torna a profissão dele, ele foi jogador profissional. Ele começou pelo Saskatoon Blades, que é um time júnior ali da cidade mesmo dele, e lá ele foi crescendo, e o último time onde ele jogou foi o New York Islands, em Elkton, em Nova York. Ele jogou lá de 1984 a 89. Só que parece que ele tinha muitas lesões, o que acabou dificultando, a carreira dele, e aí no ano de 89 ele acaba sendo dispensado do clube e teve que voltar para casa dos pais em Saskatoon. Só que o problema é que ele curtia muito hóquei no gelo desde pequeno, e ele queria ficar nesse meio esportivo, Ele não queria pensar em buscar um outro trabalho. Por isso ele começa a tentar uma oportunidade talvez como treinador ou algo nesse sentido. E justamente em 89 surge essa chance para ele. Só que ele teria que ir treinar um time na Europa. Para ser bem exato, o time era o Dundee Tigers, na cidade de Dundee, na Escócia. Esse time tinha acabado na época de ser comprado por um empresário, e esse empresário é que convidou ele para ser treinador. O Duncan ficou muito feliz, claro que ele aceitou essa proposta, e o combinado é que ele teria que se apresentar lá na cidade de Dundee no dia 14 de agosto de 1989. E o que acontece? Ele estava, como eu já falei, com 23 anos nessa época, e aí ele resolve que antes de começar a trabalhar, já que ele estava indo para a Europa, ele faria uma viagem turística por lá. A ideia era sair da casa dos pais no Canadá, viajar para a Europa para visitar alguns amigos esses que ele tinha inclusive feito ali no meio do esporte, eram outros jogadores de hóquei, e aí o roteiro era mais ou menos assim. Alguns dias antes de se apresentar, ele iria então para casa desses amigos, ia conhecer alguns pontos turísticos também europeus, e aí no dia 14 ele pegaria o voo e ia lá para a Escócia. Então, ele se organiza e sai viajar. A despedida da casa dos pais aconteceu em 2 de agosto de 1989. Ele voa primeiro para Frankfurt, na Alemanha, depois ele pega um trem até Nuremberg, e lá ele tinha um amigo de infância que também tinha se tornado jogador profissional e jogava na Alemanha. Eles ficam juntos por alguns dias, curtem lá juntos por lá, e no dia 7 de agosto ele pede o carro desse amigo emprestado para seguir viagem. E o amigo emprestou para ele um Corsa vermelho. O combinado era que ele devolvesse o carro no dia 11 de agosto, um dia antes da viagem, para se apresentar na Escócia. O Duncan sai de Nuremberg, vai para a cidade de Füssen, no sul da Alemanha, para visitar um outro amigo. Ele chega lá no dia 7 mesmo, eles passam a noite de 7 para 8 juntos, ele dorme lá, e na manhã do dia 8 ele vai para a cidade de Innsbruck, já na Áustria. Lá ele se hospedou em um albergue no centro da cidade, e esse albergue aí é extremamente importante aqui no caso mais pra frente. Ele passa o dia 8 lá, e no dia 9 ele vai até a geleira Stubai, na Áustria, a mais ou menos 40 quilômetros de distância de Innsbruck. A ida dele para lá foi porque ele queria muito praticar snowboard, e um dos únicos pontos da Áustria onde tinha gelo naquela época do ano era a região dessa geleira Stubai, que não era gelo de neve, era uma geleira mesmo, um local que pela altitude, enfim, permanece congelado o ano todo. E aí, antes de a gente continuar essa história, é importante destacar aqui que era 1989, então não tinha os meios ali de comunicação que a gente tem hoje, não tinha o WhatsApp que a gente está acostumado, internet o tempo todo, enfim. Então ele fez sim alguns contatos com os pais, às vezes ele ligava para lá, só que não era o tempo todo. E aí os pais só sabiam que ele estava lá na Europa. O que rola é que a partir do dia 9, ninguém mais da família teve contato com o Duncan. O combinado então era que ele faria outra ligação para casa no dia 14 de agosto, depois de ele já ter chegado em Dundee, na Escócia, onde ele ia trabalhar, e aí ele faria lá uma ligação para contar como foi e tal, só que essa ligação não aconteceu. O dia 14 passou, o dia 15 também passou, e aí no dia 16 a família recebe uma ligação que eles não esperavam. Não era o filho, mas sim o dono lá do time do Dundee Tigers,
dias que era para ele treinar. E ele pergunta se eles não sabem onde o Duncan tá, porque ele não tinha aparecido lá no dia 14 como combinado. E aí, claro, eu não preciso nem te dizer que a família ficou extremamente preocupada naquela hora. Eles entram então em contato com alguns amigos dele por telefone, ninguém sabia nada. Eles registram também o desaparecimento na polícia do Canadá, que segundo a família fez pouco caso desse desaparecimento. Eles ainda falaram também com a própria Interpol, que disse para a família que talvez ele tivesse conhecido alguém na viagem e tivesse aproveitando as férias. Mas claro, a família não aceitou isso, e como eles sabiam que o Duncan ia para casa desse amigo na Alemanha, eles pegam um avião e metem o pé para lá, eles vão para casa desse amigo. E quando eles chegam lá, o amigo estava igual a eles. Também estava preocupado porque o Duncan não tinha voltado e não tinha trazido o Corsa dele de volta no dia 11 como combinado. Tanto os pais como esse amigo então começam a juntar as peças ali. O Duncan tinha dito para os dois que ele tinha vontade de conhecer a Áustria, só que eles não sabiam exatamente para onde ele ia. Mas pelo menos eles tinham um norte para seguir, né? Ele tinha ido para o sul em direção à Áustria. Para esse amigo que emprestou o carro, ele tinha dito que ia para a cidade de Füssen para visitar um outro amigo. Então os pais foram até a casa desse outro amigo em Füssen e confirmaram que ele teve lá, mas o amigo não sabia dizer para onde ele tinha ido. Só que quando ele sai de lá, ele disse que a ideia era ir para a Áustria para fazer snowboard e depois também passar pela Itália e tal. Mas aqui é uma doideira porque os pais disseram que por onde eles passavam, eles avisavam a polícia, que sempre prometia ajudar a espalhar essas notícias, só que segundo eles a polícia não ajudou. E os próprios pais é que tiveram que puxar essa busca. Eles pegaram mapas então daquela região ali e definiram, olha que loucura, eles definiram por onde na cabeça deles o filho provavelmente poderia ter passado. E é dessa forma que eles param então na cidade de Innsbruck, que é um local muito turístico e que para eles o filho não teria passado sem conhecer. Eles pedem então ajuda para a polícia dessa cidade para eles verificarem hotéis e pousadas da região para ver se o nome do filho não tinha aparecido. Mas de acordo com eles a polícia alegou que seria uma busca muito grande e que precisariam de mais profissionais. Para resumir, eles não tiveram ajuda, fizeram tudo por conta própria. Quando eles já estavam 2 semanas revirando essa cidade, eles acabaram encontrando finalmente o primeiro indício de que o filho tinha mesmo passado por ali. Eles chegaram até aquele albergue que eu falei antes e lá eles encontraram a ficha de cadastro dele que confirmava que ele dormiu por uma noite nesse albergue. Eles concentram então os esforços ali na cidade, espalham cartazes com a foto do filho e com as informações por toda a região, só que nenhuma pista chegou. E aí o tempo foi passando, a gente já está em meados de setembro, mais de um mês depois do desaparecimento, sem nenhuma notícia, e aí uma televisão local fez uma reportagem do caso e divulgou uma imagem do Duncan junto com informações e também com uma foto do Corsa vermelho. Pelo que se sabe, os pais tiveram até que pagar para que essa reportagem fosse feita. Mas com a reportagem a história finalmente avança de forma significativa, porque um dia depois dessa matéria aparecer na TV, teve uma ligação anônima que disse que tinha um Corsa vermelho parado há mais de 40 dias no pé de uma montanha, na entrada da estação de esqui Stuba. A polícia então vai para lá e era o Corsa do amigo do Duncan. Dentro estavam todos os documentos do Duncan, os pertences, e aí sim começa uma busca finalmente na geleira mesmo. Isso mais de 40 dias depois. Os pais também ajudam nas buscas, entregam fotos, cartazes do filho ali para as pessoas que estão lá, até que um cara reconheceu a foto. E aí agora a gente volta então lá para o dia do desaparecimento, o dia 9 de agosto. O cara que reconheceu a foto era um instrutor de snowboard, e ele conta para os pais que no dia 9 mesmo, ele deu instruções para o Duncan, deu uma aula de snowboard para ele. Essa aula aconteceu no finalzinho da manhã do dia 9, depois os dois foram almoçar, e aí começou a chover naquela tarde, o tempo estava bem ruim, tinha neblina, e eles combinaram de fazer mais uma aula no dia seguinte, no dia 10. Só que no dia seguinte o Duncan não apareceu. E o detalhe importante é que o instrutor disse que viu o Duncan sozinho na tarde do dia 9, indo fazer snowboard na pista, sem ninguém acompanhando ele. Era estranho até ele não ter ido no dia seguinte para aquela segunda aula que eles combinaram, mas o instrutor falou que isso não era nada anormal, muitas pessoas às vezes mudavam de ideia, faltavam às aulas, então não tinha nada de errado. Essa informação chega para as equipes de busca e aí a ideia passa a ser de que ele poderia ter caído talvez em uma fenda no gelo, um buraco, né? Foram feitas muitas buscas, mas nada foi encontrado. Foram falar com o dono da loja onde o Duncan tinha alugado a prancha de snowboard e ele disse que o Duncan tinha entregue de volta a prancha. Só que isso chamou a atenção dos pais porque se ele entregou tudo, por que o carro ficou lá? Ele entregou as coisas e não foi embora? E aí sim tem um ponto muito importante nessa história, porque os pais voltaram alguns dias depois nessa mesma loja, pediram o caderno de registro da loja, o controle deles, né, de retirada e entrega de equipamento, só que o dono se negou a entregar esses papéis. Ele disse que não tinha mais e depois disse até que tinha jogado fora. Bom, as buscas foram encerradas na montanha pela polícia, nenhum sinal dele foi encontrado e o caso aos poucos vai caindo no esquecimento. Pelo menos no
esquecimento das pessoas comuns, né? Porque para os pais, não. Eles seguiram procurando por ele, eles voltaram para o Canadá, mas viajavam com frequência nos anos seguintes para a Áustria, para essa geleira, para ver se conseguiam mais alguma pista. Eles mesmo começaram a fazer buscas lá na neve, caminhando, mas não tiveram sucesso. E foi só em 2003, 14 anos depois do desaparecimento, que a história finalmente caminha para ser resolvida, totalmente por acaso. Em 18 de julho de 2003, um trabalhador desse resort ali estava caminhando e a ideia dele era recolher lixo. Só que quando ele puxou uma coisa ali da neve, o que parecia ser um pano amarelo, ele percebeu que aquilo não era lixo. Ele foi puxando e vinha mais coisas, primeiro veio uma luva, ele puxou mais e eram alguns pedaços de tecido, até que ele viu ossos. A polícia então é chamada e logo é descoberto através de um cartão que aquele era o corpo do Duncan. A família foi avisada, eles viajam para lá, só que uma coisa não estava batendo. Para a família, a polícia tinha dito que ele tinha caído dentro de um buraco no gelo, exatamente como era a desconfiança lá na época. Ele provavelmente tinha se perdido por conta de um mau tempo naquele dia, saiu da pista e caiu em uma fenda. E depois disso ele teria então morrido por hipotermia. Anos depois o gelo agora derrete e revela esses restos. Só que o problema foi quando a mãe pediu para ir ver onde ele tinha sido encontrado. E aí ela foi levada para o meio da pista. Ou seja, ele não estava longe da pista, ele não tinha saído dela, ele estava embaixo da pista literalmente, embaixo do gelo. E mais, a prancha estava com ele, estava ali com o corpo. Aquela prancha que o cara da loja tinha dito que ele tinha entregue. Começou nesse momento a aparecer muita coisa estranha. E para completar o quadro, de desconfianças dos pais, a polícia se negou a fazer uma autópsia. Eles disseram que não precisava porque claramente tinha sido um acidente. Só um raio-x desses ossos foi feito, o que muda outra vez o caso, porque ele tinha um fêmur quebrado, só que ele também tinha diversos locais onde aparentemente alguns membros tinham sido cortados, decepados. Tinham marcas nesse sentido na mão, no antebraço, um pouco abaixo do joelho, e aí os pais, claro, não aceitaram a ideia de acidente. Pra gente não se alongar aqui, a polícia afirmou que era sim um acidente e que os demais ossos quebrados eram por conta do deslocamento do gelo ao longo desses 14 anos que o corpo estava lá. Mas os pais não aceitaram isso. Eles levaram aquelas imagens de raio-x para peritos contratados pelo casal que afirmaram que aquilo era resultado de outra coisa e não tinha como ser do deslocamento do gelo. Um dos peritos que analisou com cuidado essas imagens, analisou também as roupas que ele estava usando, as botas, a própria prancha em si, deu a ideia final de que sim, uma parte da versão defendida pela polícia estava certa. Provavelmente ele tinha sim se machucado em um acidente, ali na pista mesmo, e acabou caindo na neve. Só que depois dessa suposta queda é que vem o detalhe. Por lá ser uma pista de esqui em uma geleira, aquele gelo é duro. E para ele se tornar fofo, funcionários da pista ali do resort usam tratores com máquinas, com trituradores, para triturar o gelo, cortar ele e deixar ele mais apropriado para o esqui e para o snowboard. O que acontece é que lembra, naquele dia o tempo estava ruim, tinha neblina, e para esse investigador contratado, talvez o funcionário não tenha visto o Duncan caído ali machucado e acabou passando por cima dele com um desses tratores. Depois disso, em vez de ele chamar o resgate ou algo assim, talvez ele tenha resolvido jogar por conta própria o Duncan em uma fenda daquela pista. E depois passou por cima ali com o trator, fechou aquele buraco e ficou por isso. Talvez por medo do que poderia acontecer, perdeu o emprego, algo nesse sentido. Lembrando, isso aqui é uma teoria, tá? Dos investigadores, aqueles que foram contratados, Isso não foi confirmado pela polícia, até porque a família procurou a polícia e eles se negaram a reabrir as investigações desse caso. Agora, a pergunta é: por que esse caso parece ter sido acobertado, vamos dizer assim? Tem uma resposta para isso. Essa região ali, dessa geleira, depende muito economicamente do turismo. Um caso dessa magnitude não seria bom para o local, tiraria talvez os turistas de lá. Então, todo mundo, até mesmo a própria polícia na época, teria, segundo a família, feito parte desse esforço para dizer que o caso foi sim um acidente e não outra coisa. Acabou que a família teve que aceitar o fechamento desse caso. Ninguém foi preso, ninguém foi investigado e pelas leis da Áustria, esse caso também já prescreveu.